não tem a menor condição de fazer uma boa prova do Enem sem revisar os conteúdos. É um tiro no pé. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Marden e hoje eu vim falar sobre um dos tópicos que todas as pessoas que se deram bem do Enem fizeram, que é revisar o que estudou. Acho que todos aqui têm a noção de que revisar é algo de extrema importância. Ainda mais se você for pegar todos os conteúdos que o Enem vai cobrar e você vai precisar estudá-los e você vai precisar absorver essas informações e guardar na sua mente para que na hora da prova você se lembre desses conteúdos. Então se você não tiver uma metodologia de revisões adequada, como é que você vai se lembrar na hora da prova? Então é muito fácil a gente esquecer. Uma prova disso é a curva de esquecimento de Ebbinghaus. Acho que muita gente já ouviu falar sobre isso, que apenas 20% do conteúdo que você estudou naquele dia, você consegue se lembrar até o final do dia. 24 horas depois que você estudou aquele assunto, se você não revisar, você só consegue reter na sua mente 20% do que você estudou. Isso é uma parte muito pequena do teu estudo. Então você precisa ter revisões frequentes, porque senão você vai esquecer, vamos lá, 80% do que você estudou no final do dia. Então isso é muito prejudicial. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo e que provavelmente aconteceu com muitos de vocês. Eu estava lá no meu simulado e apareceu uma questão sobre doença bacteriana. Tinha uma doença bacteriana em uma alternativa, tinha uma doença viral em outra alternativa, e eu tinha estudado esse conteúdo de patologias, né? E eu sabia muito bem. Só que eu tinha estudado 2 meses antes daquele simulado. E quando chegou aquela questão, eu fiquei com aquela sensação, eu sei resolver, eu sei isso, eu estudei isso. Só que na hora eu errei. Por quê? Porque eu não estava me lembrando. Eu não tinha feito revisões. Então provavelmente eu ia errar aquela questão. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Uma questão que teoricamente era fácil se eu tivesse revisado, mas que eu perdi aquela questão e me custou muito caro. E Mardo, o que é que tu fez para melhorar isso? Como é que tu revisou os teus conteúdos depois disso? Eu vou dar algumas dicas para vocês, umas 3, mas eu vou dar umas dicas bônus também, tá? Então fiquem ligados. Primeira delas é revisar o que estudou naquele dia. Se você estudou 3 matérias durante aquele dia, 3 assuntos, você vai revisá-los no final daquele dia. Então vamos criar um exemplo aqui. Eu estudei figura de linguagens na parte de português, eu estudei análise combinatória em matemática e eu estudei um assunto de eletrodinâmica, associação de resistores. Eu estudei esses 3 conteúdos, um exemplo, naquele dia. No final daquele dia, eu preciso revisar o que eu estudei. Porque lembrem, na curva lá de Ebbinghaus, a gente só consegue reter 20% do que a gente estudou. Então, se a gente consegue reter 20% daquilo que a gente estudou em 24 horas, no final daquele dia, você precisa se lembrar desses 80% que você esqueceu. Então é muito importante que no final daquele dia, a gente revise aqueles assuntos que a gente estudou. Segunda dica, usar o final de semana para revisar o que estudou naquela semana. Tem muita gente que não gosta muito de estudar no final de semana, e eu entendo isso, mas eu acho que é muito importante você pegar um tempo do dia daquele final de semana, por exemplo, num sábado, e revisar os conteúdos que você estudou naquela semana de segunda a sexta. E não fica um estudo tão cansativo, porque você já estudou aqueles conteúdos. O final de semana fica mais para você revisar. Então não acho que seja tão prejudicial e que vá cansar muito você pegar algumas horinhas para revisar o conteúdo que você estudou naquela semana, no final de semana. Terceira dica, revise um mês depois que você estudou aquele conteúdo. Se você estudou, você coloca na sua agenda que você estudou dia 14 de julho, um determinado assunto. 14 de agosto você precisa revisar aquele assunto. Então é muito importante que você tenha essas revisões periódicas. Por quê? Se você revisar só no final do dia e depois de uma semana, no final de semana da semana que você estudou aquela matéria, vai acabar esquecendo 2 meses depois, 3 meses depois. Então, um mês depois, você estude também. E faça isso cada mês, periodicamente. Um mês depois desse, faça a revisão. Um mês depois desse, faça a revisão também. Então é muito importante que você tenha essas revisões periódicas, beleza? E agora algumas dicas bônus. É muito importante também, quando você for revisar o conteúdo, antes de você revisar, no caso, tente se lembrar do que você estudou. Você pode tentar se lembrar na sua mente, mas é muito importante também que você escreva, você faça anotações para saber o que realmente você se lembrou. Quando você for revisar, você esqueceu de algumas informações, você complementa nessa anotação. Por quê? Porque vai forçar o teu cérebro a se lembrar de informações. Antes de revisar, faça algumas anotações do que você sabe daquela matéria. Última dica bônus e que me ajudou muito a se lembrar de conteúdos que eu estudei é fazer simulados, questões no intervalo que você não está revisando aquela matéria, para você realmente saber se está fresquinha na sua memória, também se você vai precisar de mais enfoque, mais revisões naquela matéria. Porque vamos lá, se você revisou naquele final de semana, da semana que você estudou e você vai revisar só um mês depois,
esse espaço aqui, você não estudou, você não pegou naquela matéria. Então, se você fizer simulados, questões que essa matéria está inclusa, né, naquele bolo de questões, se você for fazer um simulado de 90 questões, e se você errou aquela questão por falta de conteúdo, é sinal que você precisa revisar ainda mais e estudar mais aquela matéria. Então é muito importante também que você faça os simulados para saber se está retido na sua mente aquelas informações. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e comentar temas de próximos vídeos. E se você tiver alguma dúvida também, deixe seu comentário que eu vou te responder, beleza? Um beijo, um abraço e tamo junto, pessoal. Valeu!